Boa noite, queridos amigos. Retornamos agora já ao vivo. Estamos aqui para a nossa live especial. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Uma alegria contar com você, com a gente, sempre aqui com a gente. Morgana também chegando, Marquinho Faria, Carlos Gomes, o nosso futuro convidado, futuro, porque o Carlos vai vir com a gente. Estou tentando adicionar o título, gente, comentário. Antes de trazer o nosso convidado. Boa noite, Martielli. Boa noite, Nicola. Deixa eu só fixar o comentário aqui, que eu já disse, já vou trazer o nosso convidado. Vamos trazer o Nicola. Boa noite, Babi. Seja bem-vinda. Queridos amigos, estamos aguardando o nosso querido Nicola Frattari. Fiz tanta propaganda. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem com você? Joia. Estou aqui organizando. Você está se organizando? Eu estou tentando fixar o comentário aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Aí, agora deu. Aí, muito bem. Boa noite, Elizabeth, Marcelo, Marislena. Olha só, Nicola, olha quanta gente que você traz. A nossa querida Rô, lá de Belém do Pará, cultura Nossa. médica. Aí está aí, que alegria, Nicola. Queridos amigos, finalmente chegou o grande dia, né? Luciana, boa noite. De trazermos aqui o nosso querido Nicola Frattari, né? Nosso Nicola, que é da cidade natal de Jerônimo Mendonça. Olha só. Nicola, antes de mais nada, se apresente, por favor. Boa noite, Livânia. Olha, boa noite, meus amigos, amigas. É com muita alegria que nós estamos aqui direto de Ituiutaba, Minas Gerais, falando aí com os amigos do Brasil. Eu sou Nicola Frattari. Nosso intuito aqui hoje é dialogar um pouco, contar algumas histórias sobre o nosso querido Jerônimo Mendonça, que também nasceu e desencarnou aqui em Ituiutaba, Minas Gerais. Nós juntamos aí alguns causos de muitos amigos, outros que nós mesmos, convivendo com o Jerônimo, fomos anotando. E agora, em 2020, fizemos o compêndio, né, o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, pela editora O Clarim. E estamos aí, continuamos na tarefa dessa divulgação, tanto doutrinária quanto do nosso amigo. É isso aí, viu, Nicola? O Nicola, eu conheci, me convidou para participar de uma live dos quinto ano do Encontro de Amigos de Jerônimo Mendonça, participamos e a gente criou essa amizade muito gostosa. E eu falei, Nicola, eu quero te trazer para... Não, a gente foi, então fomos tentando, né? No fim do ano não deu certo. E hoje, graças a Deus, mas eu queria trazer o Nicola no Instagram, porque é onde a gente tem feito o nosso trabalho, né? Então tinha que ser por aqui mesmo. É o local onde estão os nossos amigos que toda noite estão acompanhando com a gente. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda. Boa noite aqueles que chegaram também, que eu não pude cumprimentá-los. A Livânia, quem mais aqui? Deixa eu ver quem mais chegou. O João Carlos. É isso aí. Nicola, eu não quero ficar falando muito, porque se eu deixar eu ficar falando, eu vou falar mais do que o homem da cobra, né? Então, boa noite, Lucimara, seja bem-vinda. Como a gente fala assim, quando a gente traz um convidado, a live é sua. Então, vamos lá que o povo quer saber as histórias do Jerônimo. Olha, primeiro eu vou fazer uma apresentação do Jerônimo, né? Quem foi Sim. esse espírito que reencarnou aqui no Pontal do Triângulo Mineiro? Jerônimo Mendonça, meus irmãos, para aqueles que estão conhecendo agora, ou que já ouviram falar e às vezes não sabem muito bem a sua biografia, como eu disse, ele renasceu em Ituiutaba, aqui em Minas Gerais, em 1939, em novembro, e desencarnou em 1989, também em novembro. Então foram 50 anos cravados de vida na Terra. Jerônimo, meus irmãos, mais ou menos ali em torno dos seus 20 anos, quase chegando aos 20,
ele apresentou sintomas muito graves de uma artrite reumatoide, que ele com certeza já trazia desde a infância. Só que nesse período da sua vida, a artrite foi tão forte que atrofiou todos os membros do seu corpo. E Jerônimo ficou tetraplégico. Ele ficava deitado numa cama que foi construída especialmente para ele. E Jerônimo só tinha um movimento mesmo aqui da boca, né, da mandíbula, que se alimentava e falava. Jerônimo também, nessa mesma época, perdeu os 2 olhos. Os médicos tiveram que fazer cirurgia, arrancar um olho, porque era um problema gravíssimo, tudo agravado com muita dor, e depois tiveram que retirar o outro. Ainda problemas de ordem cardíaca, seu peito doía o dia todo quase. Problemas de ordem circulatória, seu rosto queimava, parecia que estava em brasa. Então ficava constantemente um ventilador ligado diretamente em seu rosto. Então esse era o quadro daquele homem que na juventude era alto, bonito, forte, queria namorar, se casar. E aos 20 anos ele chegou nesse estado, meus irmãos. Nessa expiação, né, como nós compreendemos dentro da doutrina espírita. E nós pensamos que Jerônimo, que já era espírita desde a juventude, nesse quadro tinha tudo para se revoltar, para se brigar com Deus, né? Ele tinha tudo para ser um entristecido, um descrente, mas Jerônimo fez justamente o contrário. Ele começou a trabalhar ainda mais naquilo que ele já fazia dentro da doutrina espírita, começou cada vez a fazer mais palestras, a consolar mais pessoas, a fazer o bem, a caridade, o tempo todo. Quem conviveu com Jerônimo sabe que o seu dia era da hora que amanhecia, eu não vou nem falar a hora que acordava, porque ele não dormia, né? Jerônimo dormia 1 hora por noite, 40 minutos, era muito. 2 horas no máximo, né? Então ele amanhecia fazendo caridade no telefone, falando com as pessoas, ajudando uma campanha aqui, outra campanha ali, as crianças carentes, e ali ia o tempo todo. A fila de sofredores à sua porta, consolando as pessoas o tempo inteiro. Então, esse é o quadro desse homem, meus irmãos, que viveu dessa forma, deitado numa cama, durante 30 anos. Né? Dos 50 de existência, 30 foram deitados nessa cama. Certa vez, uma jornalista, no meio de uma entrevista, perguntou para Jerônimo, né? Jerônimo, o que é a felicidade? E Jerônimo, muito sabiamente, respondeu: para mim, que estou nessa cama há quase 30 anos, minha irmã, felicidade seria conseguir me virar de bruços. Então, por aí a gente vê o que significava aquela expiação para Jerônimo, que não reclamava. Em momento algum, em hipótese alguma, Jerônimo reclamava daquilo. Ao contrário, era alegre, feliz, de bem com a vida, ajudava as pessoas, cantava o tempo todo, recitava poesias, tentava alegrar os corações à sua volta a todo momento. Quanto mais a dor sentia, mais ele sorria, mais ele gargalhava para ajudar as pessoas, né? Então, por aí, nós vemos o perfil de Jerônimo, esse baluarte do Espiritismo, porque dessa forma ele viajou muitos estados brasileiros. Ele foram inúmeras cidades, meus irmãos. Estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, todo o Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, Jerônimo não parava, né?
colocavam a cama do Jerônimo dentro da perua Kombi. Ele tinha uma perua Kombi. E aí retiravam os bancos de trás, colocavam a cama. E o Jerônimo ganhava o mundo, que era o que ele gostava de fazer, né? Trabalhar, viajar, fazer as palestras. Nesse meio, ele editando mensagens, poesias, que os espíritos ali com certeza iam assoprando. E foram surgindo os livros. Um deles é esse, que o nosso irmão está fazendo essas lives, né? Esmiuçando. Ah lá, o Escalada de Luz é um dos livros que Jerônimo publicou. Tem mais outros também. Gravou 2 LPs com mensagens, histórias, durante esse período de trabalho. Então, Jerônimo não parava a hora nenhuma, né? Você chegou a conviver com ele também, né, Luiz? Ele esteve aí várias vezes. Nós conhecemos o Jerônimo em 1986, quando a gente foi a Uberaba. E aí nós conhecemos o Jerônimo, fizemos uma bela de uma amizade e começamos a convidá-lo para vir para Araraquara. E aí, a partir de 86, os 4 últimos anos dele, ele passou os 4 últimos anos comemorando os aniversários dele aqui em Araraquara. Ele ficava aqui na casa do Lauro e da Silvinha, amigos nossos de Araraquara, e depois daqui ele saía para fazer as palestras. E, aliás, as palestras, como eu sempre falo, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tem mais de 20 palestras inéditas, né, que o Roberto Carioca gravava em fitas cassete, depois a gente passou para mídia MP3 e estão no meu canal do YouTube, no canal do YouTube do Aprendiz do Evangelho e do Instituto Eurípides Barçanufo aqui de Araraquara também, para as pessoas ouvirem as palestras que são muito interessantes. E eu sempre falo, são muito atuais, né, porque como elas são feitas sobre o Evangelho é um atual demais, né? É isso. São palestras maravilhosas que o Aloysio colheu, gente. Estão lá no YouTube. Lembrança viva do nosso amigo, né? Muitos conhecimentos ali. Cada palestra é uma obra-prima, né? Para a nossa meditação, as nossas reflexões. E ouvir Jerônimo falar mexia com a nossa alma, né, Luiz? Sim. Era diferente. Quando ele ia fazer a palestra, parecia que era uma outra pessoa falando. É impressionante. Assim, que a gente que conversava constantemente assim, com ele, quando ele ia fazer a palestra, parecia que era uma outra pessoa, não era ele falando ali. Incrível. Com aquela voz, né, envolvente. Nossa, como até arrepia a gente. E é interessante, porque quando Jerônimo falava, meus irmãos, as palestras dele eram sobre temas do Evangelho. Ele pegava os temas do Evangelho e fazia a palestra da noite. E no meio da fala de Jerônimo, ele falava justamente os problemas que as pessoas estavam passando, que estavam ali naquela noite. Isso era muito comum. Parecia que ele estava sondando o coração de cada um dos que estavam ali. Isso acontecia também quando as pessoas iam procurá-lo para conversar. Às vezes a pessoa chegava com um problema imenso. E quando ela se sentava ao lado do Jerônimo, o Jerônimo já começava a falar a resposta. O que a pessoa devia fazer. Como se ele já soubesse. Muitas pessoas chegavam próximas a Jerônimo e ele já chamava pelo nome. Nunca tinha visto, a pessoa estava chegando ali a primeira vez. Jerônimo falava, fulana, é você. Né? Então, esse fenômeno era muito comum. E nós, meus irmãos, fomos um dos tantos, né, jovens, das tantas pessoas que passaram por Jerônimo. Eu conheci a doutrina espírita em torno de 15 anos, por apresentar problemas de ordem mediúnica e obsessiva. Eu não sabia o que era aquilo. E aí me apresentaram uma doutrina espírita. No mesmo instante eu conheci Jerônimo, fui à sua casa e a amizade então começou. Nós passamos ali os últimos 3, quase 4 anos de existência de Jerônimo. Nós íamos todos os dias à tarde para a sua casa, ele estando em Tuiutaba. Havia a Dona Terezinha. A Dona Terezinha, meus irmãos, era que ele chamava de mestra. Ela foi a primeira professora do Jerônimo.
A dona Terezinha ensinou ele a ler e a escrever. Naquele momento, ela era católica. Anos mais tarde, a dona Terezinha perdeu um filho num acidente automobilístico. E ela foi procurar o espiritismo para se consolar, para entender o que era aquilo, e reencontrou Jerônimo. Automaticamente, ela começou a frequentar o Centro Espírita, Ceareiros de Jesus, fundado por ele. Começou a trabalhar na creche como uma das diretoras. E ela passava as tardes na casa do Jerônimo para ajudar um pouco as irmãs que cuidavam dele. Então, eu chegava da escola, nessa época não trabalhava, a dona Terezinha já me pegava logo após o almoço e a gente ia para a casa do Jerônimo, passava as tardes. Olha que bênção, meus irmãos. Eu falo que foram as melhores tardes da minha vida, foram aquelas. O Jerônimo estando em Tuiutaba, impreterivelmente estávamos lá para ajudá-lo a receber as pessoas com o telefone, o remédio, a água, e a gente ficava até o fim do dia, né? E à noite voltava para o centro, que era em frente à sua casa, né? Ficava a casa de Jerônimo, ao lado a gráfica que ele construiu, Gráfica Espírita Caibá Chútel, e em frente o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Então, essas histórias desse período são a que nós falamos, né, que estão contidas no livro, o Novos Casos de Jerônimo Mendonça, pela editora O Clarim. São as histórias dessa época. E Nicola, quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Quem quiser adquirir é só entrar no site do Clarim e pedir. Eles entregam para uma pessoa, entregam pedidos maiores para bibliotecas, livrarias, bancas, né? É só entrar no site, oclarim.com.br. A renda é toda deles também, nós doamos a renda. Então, meus irmãos, foi dessa vivência, né, maravilhosa que nós colhemos tantas histórias. Nós vamos começar a contar algumas. Vamos contar algumas que estão no livro, outras que nós retiramos, né, também dos seus outros biógrafos. Nós temos a Jane Martins Vilela, que escreveu a primeira biografia de Jerônimo, chama-se O Gigante Deitado, também pela editora O Clarim. A Jane é uma grande amiga, até nesse livro ela escreveu o pós-fácil, nós fizemos um convite, e ela muito gentilmente escreveu um pós-fácil belíssimo. Também Maria Gertrudes, amiga de Jerônimo, escreveu outra biografia que chama-se Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, né? E a nossa é a terceira. Então, são muitas histórias, né? Nós vamos contar uma primeiro, que está no livro da Jane, que é a história com Roberto Carlos. Jerônimo teve grandes amigos na sua existência. Chico Xavier, meus irmãos, foi verdadeiramente o pai espiritual de Jerônimo. Jerônimo ia a Uberaba visitar Chico de 15 em 15 dias. Chegava lá em Uberaba, ia na Antusa, grande médium Antusa Martins, tomar o passe à tarde e à noite visitar Chico Xavier no Centro Espírita. Assim ele fez desde a juventude. E tem um encontro, antes da história com Roberto Carlos, nós vamos contar um dos primeiros encontros de Jerônimo com Chico. Segura a história do Roberto Carlos aí um minuto. Jerônimo, meus irmãos, era jovem, ainda andava, já apresentava os sintomas da artrite, estava passando muito mal, quando uma irmã mudou para Uberaba. E Jerônimo ia visitar a irmã em Uberaba e aproveitava para visitar Chico Xavier. O Chico havia mudado de Pedro Leopoldo para Uberaba em 1959, em janeiro. Então, aqui no Triângulo, estava naquela efervescência muito grande a doutrina espírita. Caravanas indo visitar Chico, porque é muito próximo aqui de Tuiutaba de Uberaba. E Jerônimo aproveitava e ia sempre. Então, Jerônimo acompanhava o Chico naquelas peregrinações que ele fazia pelos bairros carentes de Uberaba,
que não tinha asfalto, luz elétrica. Jerônimo chegou a ir carregando um lampião, meus irmãos, para clarear onde há aquela turma imensa, né, que acompanhava Chico, porque ali eram pessoas chegando com caminhões de cesta básica, de roupa, e Chico na frente, aquela alegria, né, as multidões. E numa visita dessas, acompanhando uma peregrinação de Chico, o Jerônimo estava com muita dor, os tornozelos já muito inchados, ele se apalpando para poder aguentar, né, ficar em pé. E eles pararam numa residência, o Chico Xavier sentou-se junto à senhora, dona da casa, e foi fazer o evangelho, deixar ali alguns mantimentos, ler o evangelho. E Jerônimo se encostou num muro baixinho e ficou olhando. O Chico rodeado de gente. Era gente de São Paulo, do Rio de Janeiro. As pessoas chegavam com caminhonetes carregadas de cesta básica, né? Peruas Kombi. E o Jerônimo, sentado ali com muita dor, olhava o Chico e pensava assim: nossa, o Chico Xavier, essa pessoa tão importante, cheio de amigos ricos, pessoas viajadas, instruídas, jamais o Chico vai olhar para mim. Jamais ele vai conversar comigo. E aí, nesse instante, a dona da casa começou a servir um café para as pessoas. Entregou uma xícara para o Chico. O Chico pegou a xícara de café, levantou, foi até o Jerônimo, entregou a xícara em suas mãos e falou assim: Jerônimo, meu querido, a nossa querida irmã Sheila, meus irmãos, é o espírito, a enfermeira alemã, né? Então, Chico disse: a nossa querida irmã Sheila pediu para eu te entregar esse café. Ela colocou aqui um remédio que vai sanar um pouco as suas dores. Então, Jerônimo, meus irmãos, pegou aquela xícara de café das mãos do Chico e quando ele foi sorver, ele sentiu, ao invés do aroma do café, aquele perfume de rosa. E aquilo parece que deu um verdadeiro banho no Jerônimo. Ele recebeu aquele tratamento fluídico que a irmã Sheila promoveu ali naquela hora. Então, esse foi um dos primeiros encontros de Chico Xavier e Jerônimo Mendonça. A partir de então, foi uma vida toda de encontro, né? Jerônimo, em 1981, começou a construir o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, a creche, aqui na cidade de Tuiutaba, que aí funciona até hoje. São mais de 200 crianças, né? A diretoria ali junto, desde o início. Márcia França, Elizabeth Martins, a Marina, Dona Terezinha, Talvinha, todas ali trabalhando, né? Alguns já partiram, outros não. Mas o Jerônimo começou a construir a creche sob orientação do Chico Xavier. Só que quando estava na metade da construção, meus irmãos, a creche escasseou os recursos. Não conseguia mais fazer campanhas, não tinha doação. E o engenheiro, que era voluntário, que tomava conta da obra, falou: olha, em poucos dias nós não temos mais material e nem dinheiro para pagar os pedreiros. A obra vai parar, né? E aí Jerônimo falou: nossa, pessoal, vamos atrás do Chico. Vamos conversar com o Chico, porque ele vai nos dar uma solução. E aí, meus irmãos, foram na Perua Kombi, como todo sábado, né, de costume, conversar com o Chico. O Chico atendia a fila de sofredores, o Jerônimo ficava lá no gramado do Grupo Espírita da Prece. Quando o Chico terminava a psicografia, tarde da noite, ele vinha, dava o beijo na testa do Jerônimo, né, tradicional, e ficava ali do lado, até o dia nascer, contando histórias, conversando, e aquela multidão ali junto, né? Então, meus irmãos, o Jerônimo falou do problema da creche e tal, o Chico ficou calado. Mais tarde um pouco, o Chico falou assim: Jerônimo, sabe quem veio me visitar agora há poucos dias?
Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos veio fazer um show em Uberaba e esteve aqui para nos dar o seu abraço. Olha, Jerônimo, você e Roberto Carlos estão na mesma sintonia. E falou mais algumas coisas. Jerônimo veio embora, voltou para Ituiutaba e ficou pensativo, né? Chico não joga a conversa fora. Chico não brinca, né? E aí Jerônimo pensou, no outro dia reuniu os familiares que viajavam com ele, seu irmão Pico, o Eurípides, né? Os amigos mais próximos e falou, pessoal, vamos conversar com Roberto Carlos. Ele vai dar uma solução. Chico não joga a conversa fora. Aí o pessoal muito alegre, né, falou que bom, Jerônimo. O Chico tem um telefone, contato, né? E o Jerônimo falou, não deu nada. Aí o pessoal falou assim, mas como então a gente vai achar o Roberto Carlos nesse Brasil? Aí o Jerônimo disse, eu vi aqui anunciando no Fantástico que o Roberto Carlos está fazendo um show no Canecão, lá no Rio de Janeiro. E nós vamos encontrar com ele lá na porta. E aí, meus irmãos, olha o que é a fé de um homem. Isso é a fé. Jerônimo pegou os amigos, são mais ou menos aí umas 20 horas de estrada de Ituiutaba até o Rio de Janeiro, numa perua Kombi. Nossa. Jerônimo saculejando, muita dor, né? Mas foi. Chegando lá, não tinha GPS naquela época, né? Era mapa, era perguntar, né? Parava num posto. O Rio de Janeiro imenso, vocês imaginam. Nossa. Mas chegaram no Canecão. E tinham que parar a cama, a perua, primeiro tinha que parar o mais perto possível da entrada, para descer a cama de Jerônimo. Aquilo engarrafou tudo. Foi aquela confusão. Colocaram a cama de Jerônimo ali na entrada e formou aquele bolo de gente para ver o que era aquilo, aquele homem na cama, a perua no lugar indevido, né? Nisso, o gerente, que estava dentro do Canecão, viu aquela confusão e veio correndo saber o que estava acontecendo ali na porta. Foi passando ali por entre as pessoas, né? E viu Jerônimo na cama. E aí, meus irmãos, o gerente do Canecão chegou ali perto e falou, Jerônimo Mendonça, você aqui? E Jerônimo levou aquele susto, né? Aí, como é que esse homem me conhece, me chamou pelo nome? E aí o gerente falou que era espírita. E que o grupo espírita dele ia sempre visitar Chico Xavier em Uberaba. E que ele já tinha visto Jerônimo lá junto ao Chico. E ele já tinha ouvido as conversas, né? Então ele sabia quem era Jerônimo. Olha como a espiritualidade, meus irmãos, estão entrelaçando as coisas. E aí Jerônimo contou a história para ele. Ele foi lá dentro, conversou com a equipe do Roberto, a produção. A produção falou com o Roberto Carlos, que já estava nos camarins, né? E a história voltou. O homem chegou lá fora e disse, Jerônimo, o Roberto pediu para colocar você nos melhores lugares aqui com seus amigos. Quando acabar o show, vocês aguardem. Quando o público sair, ele vem conversar com vocês. E assim foi feito. Assistiram ao show maravilhoso, tudo gratuito. A cama do Jerônimo teve que ficar lá na frente, porque não cabia, né, entre os lugares. E foi aquela bênção. No final, Roberto Carlos veio para conversar. E Jerônimo contava essa história e ele falava que tremia, né? Que ele ia falar para o Roberto Carlos, o rei, ele nervoso. E aí Roberto Carlos aproximou e falou, e aí, bicho? E o Jerônimo achei, né? Me chamou de bicho. Estamos no mesmo zoológico, graças a Deus. E aí o Jerônimo começou a falar com ele. Ele muito gentil, porque o Roberto Carlos naquela época amava Chico Xavier, né? Confiava no Chico muito. E o Roberto deu um endereço, falou, olha, amanhã à tarde vocês me procurem no saguão desse prédio, nós vamos conversar com mais calma. E assim foi feito.
Eles pernoitaram, no dia seguinte foram até o prédio, entraram, e foi aquela tarde maravilhosa, duas almas que se encontraram, porque ali começou uma amizade belíssima entre o Jerônimo e o cantor Roberto Carlos. Jerônimo, então, falou da creche, né, de todo o trabalho. E o Roberto Carlos, meus irmãos, nesse dia deu um cheque para o Jerônimo no valor de 1 milhão de cruzados ou cruzeiros, não sei o que era naquela época. Esse dinheiro era tanto, a creche estava na metade. Deu para terminar a obra todinha. Nossa. Para vocês verem o montante. E ainda sobrou dinheiro. Jerônimo, então, começou a ajudar várias casas espíritas. Casa espírita que precisava de comprar banco, precisava fazer uma parede, uma casa da sopa. Jerônimo foi ajudando todo mundo. E ali começou uma amizade que durou muitos anos. Porque a creche foi inaugurada em 83, né? E até o desencarne de Jerônimo em 89, Roberto Carlos ajudava a creche, ligava para o Jerônimo constantemente, conversava madrugada adentro, horas a fio. Roberto Carlos ligava de Nova York para o Jerônimo, falava, Jerônimo, estou gravando, me dá uma inspiração, eu preciso compor. Aí o Jerônimo falava, fala de Jesus. E aí o Roberto foi saindo aquelas músicas Obrigado, Senhor, A Montanha, foi tudo mais ou menos dessa época, das conversas que eles tinham. E quando o Jerônimo desencarnou, a creche passou por uma dificuldade muito grande. O Roberto Carlos ainda veio a Ituiutaba e fez 2 shows durante 2 anos, com a renda, a parte voltada para ajudar a creche. Então foi uma amizade assim abençoada, maravilhosa. 2 amigos que se ajudavam, né, conversavam muito. Sempre que o Roberto vinha na região, em alguma cidade, Jerônimo ia ao show, encontrava após, iam conversar, né? Então foi assim um grande amigo, um dos grandes amigos, né? Esse espírito realmente de muita luz, né? Meu amigo, Verdade. como é que está o tempo aí? O tempo nós estamos com 25 minutos. Dá para você contar. Quero que você conte uma história engraçada. As engraçadas, nossa, vou lembrar. Tem a de outro Roberto também, mas é o Roberto Leal, o cantor Roberto Leal, português. Sei. Sim. Ele, certa vez, ele veio a Ituiutaba e ele veio fazer um show no Parque de Exposições aqui em Ituiutaba. E logo que ele chegou, ele pediu para a produção, ele falou, olha, eu vi uma entrevista em São Paulo com Jerônimo Mendonça, e eu sei que ele é dessa cidade. Eu gostaria muito de me encontrar com ele. E a produção falou, claro, a cidade é muito pequena, isso é muito fácil de articular. Jerônimo estava aqui na cidade, né? Então foi fácil. Quando terminou o show, o Roberto Leal foi levado para a casa do Jerônimo. Isso para o Jerônimo era uma festa, né? Primeiro que ele não dormia. Então, ter uma companhia para passar a noite conversando, contando histórias, rindo, era um presente, né, que ele tinha. E aí, conversaram muito, aquela festa. Só um minuto. Molha a garganta um pouco. Jerônimo, então, meus irmãos, recitava as poesias, né? Fazia trovinha, recitava poesia, cantava. E aí, em determinado momento, o Roberto Leal falou, Jerônimo, de onde você tira essas poesias tão lindas? São poemas belíssimos. Onde eu acho esses poemas? Eu quero comprar, tem algum livro? E o Jerônimo diz, pois não, vai ali na estante. Primeira estante aí, a primeira prateleira. Vai falando o nome dos livros. Quando o Roberto Leal falou Parnaso de Além Túmulo, ele falou, é esse. Nesse livro estão contidos os poemas que eu estou recitando, que Jerônimo adorava, né? Trovas de um poeta morto, e por aí vai. E aí,
O Parnaso de Além Túmulo, meus irmãos, foi o primeiro livro de Foi. psicografias de Chico Xavier. São poetas portugueses e brasileiros, inúmeros, belíssimo livro. E aí o Roberto falou assim, onde eu compro essa preciosidade? Isso é uma joia. Eu quero um livro desse. E o Jerônimo falou para ele, meu irmão, eu te dou esse livro de presente. Pode ficar como recordação dessa noite. Roberto Leal ficou muito feliz. E passou ali poucos minutos, ele falou assim, Jerônimo, olha, eu não posso aceitar esse livro. Aí o Jerônimo falou, por quê? E ele falou assim, é porque nesse livro, Jerônimo, eu abri aqui, na primeira folha tem um nome. Tem o nome de uma pessoa que não é o seu. Está escrito Terezinha Carvalho Vilela. Você deve estar enganado, esse livro é de outra pessoa. Ele muito educado, né? Terezinha Carvalho Vilela era a mestra, que eu falei para vocês, que passava as tardes com o Jerônimo. E aí, meus irmãos, o Jerônimo falou assim, não, meu amigo, esse livro é meu. É que essa senhora pega meus livros emprestados e põe o nome dela em tudo. Se você olhar no canto, tem um monte de livro com o nome dela. Mas é tudo meu, fui eu que comprei. Você pode levar esse livro. O livro é meu, eu te asseguro. Tá, ele ficou feliz e foi embora com o livro. O Jerônimo mal se conteve, né? Esperar o dia amanhecer para ligar para a dona Terezinha para contar que tinha dado o livro dela para o Roberto Leal. Né? E a dona Terezinha ficava lendo. Para ele, levava os livros, alguns. E a dona Terezinha fazia aquele teatro, né? Olha, Jerônimo, você deu os seus livros, os meus não, né? Então, e aí ele disse, mestra, eu vou te recompensar. Eu fiz uma trovinha para você. Então, vamos ver se eu vou me lembrar da trovinha. Ele dizia, mestra querida, agradeça. Ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso do Roberto Leal. E aí, era um presente que ele deu um presente para a dona Terezinha, né? Ele deu o livro dela, mas fez a trovinha. E isso Jerônimo gargalhava, né? Quando ia contar essa história. Outra vez, as histórias engraçadas de Jerônimo, meus irmãos, elas se tornaram engraçadas pela maneira com que ele contava. Porque Exatamente. ele fazia da dor uma comédia, né? Ele fazia o tempo inteiro do sofrimento uma alegria para as pessoas. Teve uma vez que ele tinha um problema nas unhas seríssimo. Crescia como se fosse uma carne ali junto das unhas, todas as unhas. Certa vez teve que arrancar todas de uma vez só. Nossa. Para vocês verem a dor que o Jerônimo passou, porque infeccionou tanto que não tinha mais jeito. E aí, meus irmãos, ele foi de manhã ao hospital, o médico arrancou todas as unhas do pé do Jerônimo, as 10, sem anestesia, porque não pegava, tudo infeccionado. Aquilo era um problema. Tocar no pé do Jerônimo era motivo de muita dor. Ele não aguentava que as pessoas encostassem no pé dele. E aí, meus irmãos, Jerônimo voltou para casa com muita dor, né? As irmãs colocavam ele lá quietinho, apagava a luz do quarto e fechava a porta, porque o quarto do Jerônimo tinha uma porta direto para a garagem, então as pessoas já chegavam direto por lá. Então elas fechavam a porta para não incomodar, para ele descansar um pouco. Só que mal Jerônimo chegou em casa, meus irmãos, parou um ônibus, uma excursão, se não me engano, de Santo André, que tinha chegado para visitar Jerônimo. O amigo parece que não esqueceu de avisar Jerônimo a data. E veio justamente naquele dia. Nossa. Como Jerônimo ia falar que não ia atender os amigos? Um ônibus. Porque as caravanas que vinham visitar Jerônimo traziam muita coisa para a creche. Era aquela festa, era um dia de alegria. E a Márcia fazia aqueles almoços para todo mundo. Era um dia de festa, né? À noite, Jerônimo fazia palestra, recebia todo mundo no centro. E aí o pessoal dormia e ia embora no outro dia. Como Jerônimo ia falar que não ia receber ninguém, né? Ele não podia.
Então ele, com aquela dor, abriu um sorriso e recebeu todo mundo. Passou o dia brincando, contando histórias, recitando poemas, conversando com ele, aconselhando, porque muitos vinham também para conversar, para contar as dores, os sofrimentos. E aí, quando foi mais à noite, na hora que o pessoal foi embora, um amigo falou: Jerônimo, lembra da fulana? O Jerônimo falou: claro. Falou: pois ela não pôde vir. Mas a fulana mandou o gravador. Vocês lembram, gente, do gravador com a fita cassete? Parece coisa de vida passada já, né? Mas eu escutei muito rock and roll no gravador. E, meus irmãos, ele pegou o gravador com a fita e falou: a fulana pediu para você cantar para ela. Ela queria que você cantasse, Jerônimo, algumas músicas. E o Jerônimo, meus irmãos, com aquela dor, depois de ter passado o dia, cantou ainda para gravar, para levar para a amiga. E ele contava essa história gargalhando, né? E ele falava: gente, eu achei que ter arrancado as unhas fosse a pior coisa que podia me acontecer. Mas quando ele pediu para eu cantar, é que eu vi que podia ficar pior ainda, né? E aí ele transformava. Outra vez, um amigo dele, doutora Delor, ligou e falou: Jerônimo, quando ligava, alguém segurava o telefone, né, no ouvido dele. Jerônimo, eu estou mandando uma amiga minha aí para ver o seu pé, para dar uma olhada nas suas unhas. Aí o Jerônimo falou: opa, pode mandar, né? Jerônimo pensou que ele estava mandando uma colega, uma médica. Passou pouco tempo, a mulher bateu na porta, entrou e disse, né, Jerônimo, eu posso... Falei com a doutora Delora, ele falou: pois não, ele já me avisou que a senhora vinha. Aí ela falou: então você dá licença que eu vou olhar os seus pés. E a mulher tirou o lençol, meus irmãos, e pegou nos pés de Jerônimo. Nossa. A dor era muito grande, né, como eu falei para vocês. E ele aguentou, né, porque ele pensou: é uma médica, deve ser uma especialista, né? E a mulher pegava, puxava um dedo para cá, puxava outro dedo para lá. E o Jerônimo ali se segurando de tanta dor, né? Porque não podia tocar. Mas ele firme, né? Ele pensava: nossa, essa mulher vai resolver meu problema. Vai passar um remédio, alguma coisa e tal. Aí chegou um ponto que ele já não aguentava mais de dor. Ela deixou os pés dele, cobriu de novo e falou assim: ai, que bom. Então eu já vi seu pé, tá tudo certo. Obrigado, viu, Jerônimo? Aí ele falou assim: escuta, a senhora não é médica? A senhora não veio para olhar meus pés? Aí a mulher falou: não, Jerônimo, eu não sou médica, não. Eu sou uma amiga da doutora Delor, mas é que eu tô com uma unha encravada e eu tava reclamando demais. E ele pediu para eu vir aqui olhar o seu pé, para mim não reclamar tanto igual eu tô reclamando. Que legal, hein? A situação, Muito amiga, hein? a situação, né? Muito crítica que ele passou ali naquele momento. E tem muitas outras histórias, né? Uhum. Quando ele foi gravar o LP, ele gravou 2 LPs, o pai da Márcia França, amiga, o seu César França, tinha um estúdio de música. E o seu César França gravou o Jerônimo em 2 LPs. O primeiro chama-se Obrigado, Senhor. É o Jerônimo recitando mensagens, né, da psicografia do Chico. Lindas mensagens. E o segundo, esse eu não conheço. Você conhece? Não, esse primeiro não. Só o segundo que a gente disponibilizou, inclusive no canal do YouTube nosso lá. Quem tiver esse LP, Obrigado, Senhor, se puder disponibilizar no YouTube, né? Porque não tem, também eu já procurei, até hoje ninguém colocou. E o segundo LP, que é esse, que o Aloysio já disponibilizou, vocês podem procurar, que é o Intimidade Espírita. A história da gravação desse LP é muito interessante. Porque o combinado era Jerônimo gravar 2 palestras. O lado A do disco era a intimidade espírita, como foi feito. Só que o lado B era uma outra palestra sobre caridade.
e foram gravar lá no estúdio do seu César França, que depois foi doado e virou um centro espírita. É o Centro Espírita Obreiros do Bem. Olha Então, só, o nome do centro aqui de Araraquara, nosso. também, É. quem deu o nome do centro foi o próprio Chico Xavier, que deu o nome, Obreiros do Bem. Então, meus irmãos, quando Jerônimo foi gravar, foram gravar de madrugada, porque a aparelhagem, mesmo que fosse a melhor possível da época, ainda não era tão arrojada como hoje. Não podia ter barulho externo que saía na gravação. Então, gravaram lá do ar, de madrugada, intimidade espírita, deu tudo certo, foi perfeito. Quando foram gravar o lado B, a vizinha, que era parente do seu César França ali, parece que tinha muitos cachorros. E esses cachorros começaram a latir, virou aquela confusão, e saía na gravação lá no estúdio. Tinha que parar tudo. Vamos voltar, porque saiu os cachorros latindo, né? Aí Jerônimo começava de novo, né, a fazer a palestra sobre caridade para gravar o lado B. O galo, do outro lado, começou a cantar. Saía o galo cocoricando no meio da palestra, né? Isso todo mundo já cansado, madrugada chegando. E Jerônimo, o seu César saiu o galo, né? E ali nada deu certo. Cachorro derrubava o latão de lixo. Na época, tinha aquelas latas de lixo pesadas que ficavam na rua. O cachorro derrubou aquilo, fez aquele barulho imenso, né? Saía na gravação. Chegou um certo momento, todo mundo preocupado, porque a coisa não saía. E o Jerônimo falou, meus amigos, vamos parar 10 minutos, tomar um café, uma água, vamos parar um pouquinho. E assim eles fizeram. Pararam ali alguns minutos, o Jerônimo ficou bem quietinho lá na cama, não falou com ninguém. De repente, o Jerônimo falou assim, vamos gravar que agora vai sair. E aí ligaram a aparelhagem, colocaram o microfone ali próximo à boca de Jerônimo, e ele começou a contar uma história que não tinha nada a ver com a palestra inicial, que era a palestra sobre caridade. Ele começou a contar a história da princesinha, que era muito rica, que tinha mais de 100 pares de sapato, mais de 500 vestidos, e do jardineiro que não tinha nada, que era pobre, né? E que fazia caridade, enviava os tijolos de ouro para a espiritualidade. E ele foi contando a história. O pessoal se olhou, né? Achou aquilo estranho, mas deixou, porque estava fluindo bem. E não teve barulho. Nenhum gato miou, nenhum galo cantou, nada. Jerônimo narrou a história todinha. E terminou no tempo certo, ali do lado B. A história foi cravada, né? E aí, após a gravação, todo mundo feliz, tal. E o Jerônimo contou que quando ele pediu para parar, ele sentiu que tinha algo errado. E aí, quando eles pararam, aquela história que ele nunca tinha ouvido na vida começou a passar como uma fita na sua mente. Ele foi ouvindo aquela história com começo, meio e fim. Então ele entendeu que a espiritualidade queria que fosse a história e não outra palestra. Por isso que a coisa não dava certo. Então vocês agora curiosos vão procurar lá no YouTube do canal do nosso amigo Luísio e vão ouvir, né, a Intimidade Espírita, que está junto com a história da princesinha, uma história maravilhosa, narrada pelo Jerônimo, que surgiu dessa forma. Eu coloquei em primeiro lugar lá na playlist lá. Tá em primeiro lugar. Como que é? Tá no primeiro lugar lá no canal do YouTube, Reflexões Aloísio, está lá Jerônimo Mendonça, palestras e lives. Tá, a primeira palestra lá é essa daí, Intimidade Espírita. Então, mas você vê que, na verdade, ele fecha, né? Falando que a princesinha era a dama, pronuncia a dama da caridade, né? Então você vê que mesmo que ele fosse falar sobre a caridade, não deixou de falar sobre a caridade, contando a história, né? Eu achei muito... Essa história é muito tocante mesmo. Quer dizer, ô, Nicola,
Nicola, eu estou olhando aqui no meu relógio, nós temos 7 minutos, infelizmente, né, o tempo voa, aquilo que eu falei. Mas eu quero já deixar, já de antemão, feito um convite para que você venha mais vezes com a gente, porque você tem muitas histórias para contar, e então, quando você estiver um pouco mais tranquilo, eu sei que você está cheio de compromissos, né, mas você já fica já de antemão convidado para estar aqui conosco, assim que você quiser. Quando você quiser falar, Luísio, tenho disponibilidade tal dia, mesmo que não for um dia de semana, né? Nós vamos trazer você aí sábado, domingo, de madrugada, se for o caso, você entendeu? Vamos marcar, vai dar certo. Passou rápido demais, viu? Como a amiga aqui está dizendo. Olha, eu gostaria Então, muito de agradecer você, Aloysio, pelo carinho, pela presença, pela amizade. Dizer que nós somos, né? Tanto eu quanto você, quanto tantos outros, somos divulgadores da obra de Jerônimo. Por quê, meus irmãos? Porque falar, contar esses casos, essas histórias de Jerônimo, é falar, meus irmãos, que nós podemos vencer os nossos próprios problemas. Se Jerônimo, em meio a tantas adversidades, ele conseguiu, no trabalho, vencer tudo isso, a própria expiação, nós também podemos. Jerônimo não acreditava na tristeza, não acreditava no cansaço, ele não acreditava nem na própria doença. Ele acreditava no trabalho, na caridade, no amor, em Jesus. E ali ele tirava forças, ninguém sabe de onde, e prosseguia, trabalhando, cantando, fazendo amigos, né? Então, contar as histórias, os casos de Jerônimo, narrar sua biografia, falar sobre ele, é isso. É para que possamos sentir de perto aquela força, né? Nossa, eu também posso. Eu também dou conta, eu também posso, por meio do trabalho, eu também posso dar um pouco de mim, sentir melhor, né, dentro aí dos meus problemas tantos, eu posso vencer também. Então é esse grito de esperança, de fé e de coragem. E o nosso muito obrigado mais uma vez a todos e a todas que estiveram conosco. Como Jerônimo sempre dizia, obrigado pela caridade de nos ouvir. verdade. Ô, Nicola, queria que você fizesse a prece final, mas antes disso, divulgue as suas próximas palestras que você tem feito, o pessoal saber também, para poder te acompanhar. Olha, esse mês agora tem bastante palestra, são as lives, né? As pessoas vão chamando, nós vamos fazer agora para o pessoal. Eu posso te passar, Luiz, é mais fácil você colocar aí no Isso. seu Instagram. Começa a passar que eu faço a divulgação. Ótimo. Assim o Tem pessoal lá, pode te acompanhar. amanhã tem, segunda, terça, né? Sobre Jerônimo, sobre outros assuntos. Então eu vou Isso. te mandar. Você vai sempre me mandando, eu vou divulgando. Pelo menos por onde você estiver, o povo pode te seguir. Vamos Queridos fazer essa amigos, eu agradeço de coração, agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço ao nosso querido Nicola pelo tempo que ele disponibilizou estar aqui conosco. E antes que o Instagram nos derrube, eu gostaria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer a Deus esse momento maravilhoso, agradecermos o nosso amigo Jerônimo, que está aí por esse Brasil, trabalhando, socorrendo os irmãos sofredores, incentivando os trabalhadores, tanto da causa espírita, quanto da causa cristã mais abrangente. O nosso muito obrigado ao nosso Criador por todas as infinitas possibilidades que Ele nos oferece todos os dias para trabalharmos, para melhorar o nosso coração, o nosso sentimento, para acertarmos mais. E assim, agradecidos a todos vocês por mais essa oportunidade, dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue a nós mesmos,
Livra-nos, Pai, de toda a prática do mal e que assim seja. Que assim seja. Queridos amigos, mais uma vez, gratidão por todos vocês, gratidão ao Nicola, gratidão ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que é o incentivador do nosso trabalho. E a gente até deixa até avisado, né, Nicola, como eu já até falei, nós já estamos vendo novos livros lá na, como é que fala? Com a nossa querida Kátia, né? Hã? Kátia. A Kátia, que ela já está enviando 2 novos livros do Jerônimo Mendonça para mim, que eu encomendei com ela. E aí, quando terminarmos o Escalada de Luz, nós vamos continuar o projeto do Jerônimo Mendonça com outros livros dele. Então, o trabalho continua, né? Se Deus quiser, se Deus permitir. Dá certo. Gente, então Obrigado. Agradeço. Eu vou estar sempre disponibilizando as lives do Nicola para vocês acompanharem. E fica já de antemão, Nicola, você já convidado para quando você puder, estiver um pouquinho mais tranquilo, deixa passar os 3 meses aí para você ficar um pouco mais calmo, a gente te chama de volta. O povo gostou bastante de você. Aí você vai contar mais histórias. Mais casos. Aí nós vamos contar novas histórias de Nicola Frattari sobre Jerônimo Mendonça. Amigos, obrigado. Então, na próxima segunda-feira, aí só eu com eu, né? Eu e com vocês, claro, né? Conto com vocês na próxima segunda-feira, às 22 horas, para mais um estudo do Escalada de Luz, né? E até segunda-feira, um excelente final de semana a todos. E como eu sempre digo, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz a todos nós. Tchau, gente. Tchau.